Então gostaria de passar a palavra ao professor e pesquisador Otávio Nunes Machado e dizer que o Otávio tem sido um guardião e um aferventador desse tema, porque tem colocado hipóteses que não são tranquilas, não no sentido de que ele tenha nenhuma verdade. Ele sabe da complexidade do movimento, mas ele procura levantar hipóteses numa provocação ao nosso pensar. E por isso eu sou extremamente agradecido ao Otávio. Além disso, esse trabalho incansável do Otávio não se resume em discursos inflamados, mas pelo contrário, esses discursos estão apoiados num lastro de pesquisa extremamente sérios, que vão ampliando e se enredando em todo o Brasil, numa rede que não é silenciosa, mas que me parece tampouco é raivosa, que vai apostando numa outra política pesquisadora, investigativa, que se faz voltando a trabalhar com o pensamento de Foucault como uma ferramenta, como ele gostava, que vai cartografando as estruturas universitárias e sociais, mostrando onde estão as travas, onde estão os espaços de frestas, de brechas, por onde caminhamos na construção de outros movimentos estudantis. Então eu passo a palavra para o Otávio, que pela sua obra e sobretudo pela sua colocação a partir de agora, vai se autoapresentar com aquilo que nós temos de mais importante, ou uma das melhores expressões nossas, as nossas palavras articuladas como ações e com as nossas ações. Obrigado, Otávio. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite e ao convívio, né, com as pessoas aqui da Universidade Federal Fluminense, sobretudo com a professora Célia, que tem sido, vamos dizer, mais do que uma parceira, mais uma cúmplice dessa ideia, desse momento que a gente criou para tratar do movimento estudantil brasileiro. É um trabalho que hoje, após 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, a gente conseguiu reunir o maior conjunto de documentos e de depoimentos sobre a história do movimento estudantil no Brasil. Não estamos falando da história do movimento estudantil e da história da educação superior apenas de Rio e São Paulo ou Minas, mas do Brasil, que vai do Rio Grande do Sul ao Pará, passando por todos os estados. Porque eu percebia que não adiantava a gente mexer naquilo que já é conhecido, atuar naquilo que as pessoas já têm alguma percepção. Inclusive, nesse remexer, eu pensava naquele momento que a gente estaria criando mais mitos e ao mesmo tempo, ao tentar encobrir essas questões, desvendar, a gente estaria também escondendo outras questões que também são importantes. Tantos atores, tantas questões, tantas problemáticas que seriam importantes de ser abordadas. Estive ontem em São Paulo, num Grêmio Politécnico, também para falar com os estudantes, para falar do trabalho, para tentar motivá-los, né? Sobretudo quando a gente faz um comparativo de hoje com ontem. A gente parece que as pessoas estão um pouco até acomodadas, mas são contextos diferentes. A gente não tem que culpar ninguém da situação, do silêncio, da ausência de debate, embora a gente tenha que a todo momento tentar estimular, porque nós não vivemos num país muito fácil, nós vivemos num país ainda em desenvolvimento, ainda em risco de perdermos a democracia conquistada e reconquistada em vários momentos, e os estudantes, o movimento estudantil, as entidades estudantis sempre estiveram presentes na vida universitária. A universidade sempre esteve presente nos maiores momentos da nossa história.
e que começa lá atrás com as primeiras entidades estudantis que ainda hoje nós temos. São entidades diferenciadas, perderam muitos dos seus ideais iniciais, mas as primeiras instituições, como o Grêmio Politécnico, o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de São Paulo, o Centro Acadêmico de Engenharia do Rio Grande do Sul e tantas outras entidades, que inclusive foram criadas em 1931 com o Estatuto da Universidade Brasileira de Vargas, que naquele momento, vamos dizer, regulamentou a participação dos estudantes, tornando obrigatório em universidades, os DAs, os DCEs, as entidades estudantis, inclusive como parte da estrutura universitária. A estrutura universitária é montada nesse momento da década de 30 e até há pouco tempo era a estrutura universitária que a gente tinha, que prevalecia. Então, os estudantes tiveram participação tanto na organização